Raquel é uma das personagens mais marcantes da narrativa bíblica. Sua história aparece ligada à de Jacó de maneira profunda, emocionante e cheia de reviravoltas. O encontro entre os dois, registrado em Gênesis, começa quando Jacó deixa Canaã e parte em direção à terra de seus parentes. Ele fugia da ameaça de Esaú, seu irmão, e seguia carregando no coração tanto o peso do medo quanto a esperança de recomeçar. Sua longa jornada o conduziu até a região de Padã-Arã, onde vivia Labão, irmão de sua mãe, Rebeca. Ao chegar àquela terra, Jacó encontrou um poço no campo, lugar onde pastores costumavam reunir seus rebanhos para dar-lhes água. Foi ali que seus olhos viram Raquel pela primeira vez. Ela vinha conduzindo as ovelhas de seu pai e se aproximava com naturalidade, desempenhando uma função importante dentro da casa de Labão. A cena marcou profundamente Jacó. Encantado com a beleza e a presença de Raquel, ele se aproximou e, num gesto de força e prontidão, removeu a pedra que tampava o poço para dar água ao rebanho dela. Aquele momento simples se tornou o início de uma história que atravessaria gerações. Depois de se apresentar como parente de sua família, Jacó foi recebido com alegria. Raquel correu para avisar seu pai, e Labão veio ao encontro do sobrinho, acolhendo-o em sua casa. O convívio fez crescer ainda mais o amor de Jacó por Raquel. Com o passar do tempo, ele tomou uma decisão clara: queria se casar com ela. Então propôs a Labão um acordo. Trabalharia durante 7 anos em troca da mão de Raquel. Labão aceitou, e Jacó passou a servir com dedicação. O texto bíblico transmite a intensidade desse amor ao dizer que aqueles anos lhe pareceram poucos dias, tamanha era sua afeição por ela. Quando o período combinado terminou, Jacó pediu que o acordo fosse cumprido. Labão então organizou uma grande celebração. Havia festa, banquete e a expectativa do casamento. Mas naquela mesma noite aconteceu um engano que mudaria o rumo da história. Em vez de entregar Raquel, Labão colocou Lia, sua filha mais velha, no lugar dela. Por causa do véu e da escuridão, Jacó só percebeu o que havia acontecido na manhã seguinte. A decepção foi enorme. Ele confrontou Labão, que justificou sua atitude apelando ao costume local de casar primeiro a filha mais velha. Mesmo assim, Labão ofereceu uma solução que, na prática, era também uma imposição. Jacó poderia se casar com Raquel, mas teria de trabalhar por mais 7 anos. Ainda que ferido pelo engano, Jacó aceitou a condição. Seu amor por Raquel era tão grande que ele decidiu suportar mais aquele tempo. Depois de cumprir a semana nupcial com Lia, recebeu também Raquel por esposa e seguiu servindo a Labão por mais 7 anos. Assim começou uma estrutura familiar complexa, marcada por amor, disputa, frustração e sofrimento. A convivência entre Lia e Raquel foi atravessada por forte rivalidade. Jacó amava Raquel de maneira especial, e isso era evidente. Lia, por sua vez, ainda que menos amada, foi a primeira a gerar filhos. Ela deu à luz Rúben, Simeão, Levi e Judá. A cada nascimento, surgia nela a esperança de conquistar o coração do marido. Raquel, porém, vivia a dor da esterilidade. Enquanto a irmã construía sua maternidade diante dos olhos de todos, ela carregava um sofrimento silencioso e profundo. Sua angústia chegou a um ponto extremo, a ponto de dizer a Jacó que preferia morrer a continuar sem filhos. A resposta de Jacó foi dura, pois ele sabia que a fertilidade não estava em suas mãos. Diante do desespero, Raquel recorreu a um costume da época e entregou sua serva Bila a Jacó, para que os filhos nascidos dela fossem contados como seus. Assim vieram Dan e Naftali. Lia, vendo a disputa aumentar, também entregou sua serva Zilpa, que gerou Gade e Asser. O ambiente familiar se tornava cada vez mais tenso. O desejo de gerar filhos, que deveria ser fonte de alegria, passou a ser também combustível de comparação, ciúme e dor. Em meio a isso, surge o episódio das mandrágoras. Rúben encontrou essas plantas no campo e as levou para Lia. Na mentalidade antiga, elas eram associadas à fertilidade e vistas como um possível auxílio para mulheres estéreis. Quando Raquel viu as mandrágoras, pediu algumas a Lia. A irmã concordou, mas exigiu em troca uma noite com Jacó. O episódio revela o nível de tensão que dominava aquela casa.
O afeto, a maternidade e até mesmo a convivência conjugal pareciam passar por negociações dolorosas. Ainda assim, nem mesmo as mandrágoras trouxeram o resultado que Raquel tanto desejava. O tempo passou, e Raquel continuou clamando a Deus. Então, no momento determinado, a Escritura declara que Deus se lembrou dela, ouviu sua oração e lhe concedeu um filho. O menino recebeu o nome de José. O nascimento de José transformou a história de Raquel. Depois de tantos anos de humilhação e espera, ela finalmente experimentava a alegria da maternidade. O nome escolhido também carregava esperança, pois apontava para o desejo de que Deus ainda lhe acrescentasse outro filho. José, no futuro, se tornaria uma das figuras mais importantes da história de Israel, mas naquele primeiro momento ele era, acima de tudo, a resposta de Deus à dor de uma mulher que havia chorado por muito tempo. Anos depois, essa esperança por um segundo filho se tornou realidade. Já no caminho de volta para Canaã, quando Jacó deixava a terra de Labão em obediência à direção divina, Raquel engravidou novamente. Era um período de transição, de deslocamento e de incertezas. A família seguia em viagem, e a gravidez avançava. Quando se aproximavam de Efrata, mais tarde chamada Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. As dores foram intensas e as complicações logo se tornaram evidentes. A parteira tentou encorajá-la, dizendo que ela ainda teria aquele filho, mas a situação era grave. Raquel deu à luz em meio ao sofrimento extremo. Com as forças se esvaindo, chamou a criança de Benoni, nome que expressava sua dor e aflição. Era como se o parto, ao mesmo tempo em que lhe entregava o filho tão esperado, também lhe arrancasse a própria vida. Jacó, profundamente abalado, decidiu mudar o nome do menino para Benjamim. Em vez de um nome associado à tristeza, o filho passaria a carregar um nome de honra. A mudança foi significativa. Jacó não apagava a dor do momento, mas recusava permitir que a identidade do menino fosse definida apenas pela tragédia do parto. A morte de Raquel deixou uma marca profunda em Jacó e em toda a família. Ela foi sepultada no caminho de Efrata, e Jacó levantou sobre sua sepultura uma coluna memorial. A lembrança de Raquel continuou viva nas gerações seguintes. Sua história passou a ser lembrada não apenas por sua beleza ou pelo amor de Jacó, mas também pela intensidade de sua trajetória, por sua luta contra a esterilidade, pelo nascimento de José e Benjamim e pela forma dolorosa como sua vida terminou. Ao longo do tempo, muitos intérpretes buscaram entender melhor as circunstâncias de sua morte. Uma das possibilidades levantadas por alguns estudiosos está relacionada ao episódio em que Raquel furtou os ídolos domésticos de seu pai, Labão, quando a família partiu secretamente. Sem saber que Raquel havia feito isso, Jacó declarou diante de Labão que quem estivesse com os ídolos não viveria. Alguns enxergam nisso uma espécie de palavra que teria se cumprido mais tarde. Outros associam a morte de Raquel ao ato de haver tomado os ídolos, interpretando isso como pecado que teria trazido consequências severas. Há ainda quem relacione sua morte às palavras desesperadas que ela havia dito anteriormente, quando clamou por filhos como se a ausência deles fosse pior que a própria vida. Apesar dessas interpretações, é importante lembrar que a Bíblia não estabelece de forma direta uma ligação definitiva entre esses episódios e a morte de Raquel. O texto bíblico narra os fatos, mas não fecha a questão sobre a causa espiritual de sua partida. Por isso, qualquer conclusão precisa ser tratada com cautela. O que permanece claro é que a história de Raquel é marcada por amor intenso, dor profunda, esperança perseverante e um papel fundamental dentro da formação do povo de Israel. Saindo da história de Raquel, outra narrativa bíblica que desperta muitas perguntas é a de Eliseu e o ataque das ursas. Eliseu surgiu em um momento crítico da história de Israel, num tempo em que a idolatria e a infidelidade a Deus contaminavam a nação. Ele foi chamado para suceder Elias e se tornou um profeta poderoso, instrumento de milagres, direção e correção. Sua vida foi marcada pela atuação sobrenatural de Deus, mas também por episódios difíceis de compreender à primeira vista. A transição entre Elias e Eliseu foi um momento decisivo. Elias havia preparado Eliseu ao longo de sua caminhada, e antes de ser levado ao céu, testou repetidas vezes a determinação de seu discípulo. Em Gilgal, Betel, Jericó e junto ao Jordão, Elias sugeriu que Eliseu ficasse para trás. Porém, Eliseu permaneceu firme.
Seu desejo era acompanhar o profeta até o fim. Quando Elias perguntou o que ele queria receber, Eliseu pediu porção dobrada de seu espírito. Era um pedido ousado, mas refletia o anseio de continuar a obra com a capacitação necessária. Depois que Elias foi levado em um redemoinho, Eliseu tomou o manto que havia caído e voltou ao Jordão. Ali, repetiu o sinal feito por seu mestre e dividiu as águas. Esse gesto confirmou publicamente que o espírito que operava em Elias agora repousava sobre Eliseu. A partir daí, seu ministério se consolidou. Ele passou a ser reconhecido como homem de Deus, conselheiro do povo e voz profética em meio a uma nação espiritualmente instável. É nesse contexto que ocorre o episódio da zombaria e das ursas. Em sua subida em direção a Betel, Eliseu foi alvo de insultos vindos de um grupo numeroso de jovens. Eles zombavam dele com palavras que, mais do que ofender sua aparência, carregavam desprezo por sua autoridade e por sua missão profética. Betel era um centro marcado por práticas religiosas corrompidas, e o ambiente espiritual daquela cidade ajuda a entender a gravidade do que estava acontecendo. Aqueles jovens não estavam apenas fazendo brincadeiras inocentes. Havia ali um espírito de rejeição à voz de Deus. A narrativa informa que Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor, e em seguida 2 ursas saíram do bosque e atacaram os zombadores. O episódio costuma causar espanto, especialmente quando se imagina tratar-se de crianças pequenas. No entanto, a linguagem hebraica usada no texto permite compreender aqueles indivíduos como jovens ou rapazes, e não necessariamente crianças. Além disso, o próprio contexto sugere um grupo numeroso, ativo e agressivo, capaz de hostilizar publicamente um profeta em um ambiente de oposição espiritual. Mesmo assim, a cena continua severa. E é justamente por isso que ela precisa ser interpretada dentro do mundo bíblico. Os profetas não eram figuras meramente religiosas no sentido moderno, eles eram representantes da palavra de Deus diante do povo. Zombar de um profeta, especialmente em um contexto de rebelião nacional, significava rejeitar a própria mensagem divina. O ataque das ursas aparece, então, como um ato de juízo que revela a seriedade da irreverência diante de Deus. Não se trata de um texto para estimular violência, mas de um alerta sobre a santidade divina e sobre o peso da rebelião espiritual. A Bíblia não se ocupa em explicar cada detalhe da relação entre a palavra de Eliseu e o ataque dos animais. Ela simplesmente narra os fatos em sequência. Em outras partes das Escrituras, porém, vemos Deus usando elementos da criação como instrumentos de disciplina e juízo. Isso mostra que, no pensamento bíblico, acontecimentos assim não são apresentados como absurdos isolados, mas como manifestações possíveis da soberania de Deus em contextos específicos. O ponto central da narrativa não é satisfazer toda a curiosidade moderna, e sim confrontar o leitor com a seriedade de desprezar a palavra do Senhor. Outra história que ilustra de maneira impressionante a soberania divina é a de Balaão e Balaque. Depois de décadas de peregrinação no deserto, Israel se aproximava da terra prometida. O povo estava acampado nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, em frente a Jericó. A presença daquela multidão inquietava profundamente os povos vizinhos, especialmente os moabitas. Balaque, rei de Moabe, via nos israelitas uma ameaça concreta. O avanço de Israel e suas vitórias recentes sobre outros povos ampliavam seu temor. Diante disso, Balaque decidiu recorrer a um recurso incomum. Em vez de confiar apenas em estratégia militar, procurou Balaão, um homem conhecido por sua reputação espiritual. Balaão vinha da região de Petor, na Mesopotâmia, e era respeitado como alguém cujas palavras de bênção ou maldição tinham grande peso. Balaque acreditava que, se conseguisse contratar Balaão para amaldiçoar Israel, poderia enfraquecer a nação antes de qualquer confronto. Mensageiros foram enviados com presentes e promessas de recompensa. Balaão, porém, decidiu consultar a Deus antes de responder. A resposta foi clara: ele não deveria amaldiçoar Israel, porque aquele povo era abençoado. A ordem divina parecia suficiente para encerrar o assunto. Contudo, Balaque insistiu. Enviou uma segunda delegação, composta por homens ainda mais importantes, trazendo ofertas maiores e aumentando a pressão sobre Balaão. O profeta, mesmo sabendo da vontade de Deus, demonstrou que seu coração estava dividido.
Havia nele um conflito entre a obediência e a atração pela recompensa. Foi nessa atmosfera de teimosia e ambição que ocorreu o famoso episódio da jumenta de Balaão. No caminho, o anjo do Senhor se colocou diante dele com a espada desembainhada. Balaão não enxergava o anjo, mas o animal enxergava. Por 3 vezes a jumenta desviou-se ou parou para evitar o perigo, e por 3 vezes Balaão reagiu com violência. Até que Deus abriu a boca do animal, e a jumenta falou. A cena é extraordinária, quase desconcertante, mas sua mensagem é clara. Balaão, homem que se julgava espiritual, estava mais cego do que o animal que conduzia. Depois disso, Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo. A repreensão foi severa. Ficou claro que Balaão estava se dirigindo por um caminho perverso, movido por interesses errados. Ainda assim, ele prosseguiu sob a condição de dizer apenas o que Deus mandasse. O episódio revela que não basta ter dons espirituais ou reputação religiosa, é necessário ter o coração alinhado com a vontade de Deus. Balaão podia ouvir palavras divinas, mas sua inclinação interior estava corrompida pela cobiça. Quando finalmente chegou diante de Balaque, o rei esperava ouvir a maldição que tanto desejava. Porém, cada vez que Balaão abria a boca, saíam bênçãos sobre Israel. O primeiro oráculo exaltou a singularidade do povo escolhido e reconheceu que ninguém pode amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Balaque ficou indignado. Tentou mudar o cenário, levando Balaão a outros lugares, como se uma nova perspectiva pudesse alterar a realidade espiritual. Mas o resultado se repetiu. Novamente, em vez de maldição, veio bênção. Essa insistência mostra a cegueira do coração humano quando ele luta contra a vontade de Deus. Balaque imaginava que, com estratégia, dinheiro ou mudança de ambiente, conseguiria produzir um resultado diferente. Balaão, por sua vez, seguia preso ao desejo de agradar ao rei e obter vantagem. Mas nenhum dos dois podia modificar o decreto divino. Deus havia abençoado Israel, e isso era inegociável. A história ensina que o propósito do Senhor não pode ser comprado, manipulado nem revertido por forças humanas. No entanto, a corrupção de Balaão ainda não havia se revelado por completo. Embora ele não conseguisse amaldiçoar Israel diretamente, acabou encontrando outro caminho para ferir o povo. Posteriormente, a Bíblia mostra que Balaão aconselhou uma estratégia de sedução espiritual. Já que a maldição frontal era impossível, a solução seria levar Israel ao pecado. Assim, mulheres moabitas e midianitas aproximaram-se dos israelitas e os atraíram para festas pagãs e para a idolatria. O povo passou a participar do culto a Baal-Peor e a se contaminar moral e espiritualmente. A consequência foi imediata. A ira de Deus se acendeu contra Israel, e uma praga atingiu o acampamento. A situação se agravou quando um israelita trouxe descaradamente uma mulher midianita para dentro da comunidade, em afronta aberta à santidade de Deus. Nesse momento, Finéias, neto de Arão, levantou-se com zelo santo e executou o juízo contra o casal. Sua atitude interrompeu a praga e marcou aquele episódio como um divisor entre a apatia e a firmeza em defesa da aliança. Mais tarde, quando Israel guerreou contra Midian, Balaão foi morto. Seu fim foi trágico. Ele tinha sido usado por Deus para proclamar verdades grandiosas, mas permitiu que a ganância e a duplicidade o destruíssem. Balaão poderia ter sido lembrado apenas como alguém que reconheceu a soberania de Deus diante dos reis da terra. Em vez disso, tornou-se símbolo de corrupção espiritual, de alguém que tinha acesso à revelação, mas não submeteu o coração ao Senhor. A história de Balaão e Balaque continua sendo extremamente atual. Ela nos lembra que a bênção de Deus não pode ser anulada por inimigos, conspirações ou poderes humanos. Ao mesmo tempo, adverte que muitos perigos não vêm por meio de ataques diretos, mas por seduções sutis que procuram nos afastar da fidelidade. Balaão não conseguiu destruir Israel com palavras de maldição, mas colaborou para enfraquecê-lo por meio da tentação. Isso mostra que a maior ameaça ao povo de Deus nem sempre está fora, e muitas vezes surge quando o coração cede à cobiça, ao compromisso com o erro e à sedução do pecado. Essas histórias, embora diferentes entre si, revelam algo em comum. Em Raquel, vemos o drama humano atravessado pela providência divina. Em Eliseu, enxergamos a seriedade da santidade de Deus e o peso de rejeitar sua palavra.
Em Balaão, contemplamos a soberania de Deus vencendo a ambição humana e expondo a fragilidade de um coração dividido. Todas essas narrativas apontam para uma verdade central: Deus continua conduzindo a história, mesmo quando os homens agem com fraqueza, cegueira, medo ou rebeldia. Ao olhar para Raquel, percebemos que a espera dolorosa não está fora do alcance da graça divina. Ao olhar para Eliseu, entendemos que a palavra de Deus não deve ser tratada com desprezo. Ao olhar para Balaão, aprendemos que não basta parecer espiritual, é necessário ser íntegro diante do Senhor. A Bíblia não conta essas histórias apenas para informar, mas para formar. Ela não registra esses acontecimentos apenas como memória do passado, mas como chamado à reflexão, à reverência e à fidelidade. No fim, a mensagem permanece viva. O Deus que ouviu Raquel em sua dor, que sustentou Eliseu em meio à rejeição e que frustrou os planos de Balaque continua sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nenhum sofrimento passa despercebido diante dele. Nenhuma rebelião permanece oculta. Nenhuma tentativa humana de alterar sua vontade pode prosperar. E é justamente por isso que cada uma dessas histórias, com toda a sua intensidade, continua ecoando como convite à confiança, à obediência e ao temor do Senhor. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima e que Deus te abençoe.